Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Hoje iremos resumir a lição 13. É o encerramento do quarto trimestre de 2021 e desde já agradecer aos irmãos e amigos que nos acompanham no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, curta e compartilhe. A lição 13 tem como título a gloriosa esperança do apóstolo. O texto áureo encontra-se na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Que diz: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. A verdade prática, a esperança gloriosa da volta de Jesus, traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. A leitura bíblica em classe encontra-se na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, e na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Nós não iremos ler em virtude de nossa proposta de resumir. O objetivo geral, enfatizar a gloriosa esperança dos cristãos. O ponto central da lição diz: a volta do Senhor é a gloriosa esperança dos cristãos. O ponto central já é autoexplicativo. A esperança nossa dos cristãos, de todos nós, é a volta do Senhor. O nosso resumo, lembrando que ele fica disponível no final do vídeo para ser utilizado na escola dominical ou mesmo para fazer uma revisão sobre o assunto. O primeiro ponto, a consciência de Paulo diante da morte. O número 1, uma morte como oferta de sacrifício. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, está na leitura bíblica em classe, onde diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Observe que o apóstolo Paulo, ele tinha convicção dada pelo Espírito Santo, e ele via o seu martírio como oferta sobre o altar do sacrifício. É o que enfatiza o texto. Ele fala mais uma vez, repetindo. Ele diz: eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Observe que Paulo ele tinha uma consciência de padecer pelo nome de Jesus. E nessas circunstâncias, a coragem que ele recebia, dada pelo Espírito Santo, não deixava ele com medo diante da morte. A ousadia do apóstolo, a coragem que ele teve diante da morte, foi um exemplo para a igreja e é um exemplo para nós. Termos consciência, como o apóstolo Paulo teve, consciência diante da morte. A coragem dada pelo Espírito Santo faz com que nós tenhamos também essa mesma coragem. Se não encontrarmos o Senhor no arrebatamento da igreja, na nossa morte, nós estaremos com o Senhor. Paulo deixou esse legado para a igreja e um testemunho de vida, um exemplo de vida para todos nós. O número 2, combati o bom combate, está no versículo 7 da mesma carta, no capítulo 4 de 2 Timóteo. Está na leitura bíblica em classe. Combati o bom combate. E logo em seguida ele diz: acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate. Paulo aqui ele faz uma análise de sua trajetória. Desde o momento em que ele teve um encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, até mesmo diante de seu martírio, toda a trajetória de vida, ele disse que teve um bom combate, ele combateu um bom combate. Toda a sua vida foi dedicada ao ministério e ele entregou a sua vida à causa do Evangelho. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, ele faz uma comparação para aquela igreja. Ele diz: todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para receber uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Coroa ali era símbolo de vitória, de galardão. Ele fala para a igreja mostrando que o atleta se preparava para uma competição, lutava, e ele se abstinha de muitas coisas para receber uma coroa corruptível. Literalmente uma coroa que era colocada na cabeça de ramos, de louro ou coisa do tipo. Aquela coroa, quando colocado na cabeça do atleta, ele recebia o aplauso. E ali simbolizava a glória, a fama.
Paulo diz que esse tipo de coroa era corruptível, mas a igreja do Senhor, nós não lutamos por essa coroa, mas sim uma coroa incorruptível dada pelo Senhor. A sua trajetória de vida, ele entregou toda a sua vida à causa do Evangelho, e a coroa foi reservada para ele, como diz no tópico seguinte. O número 3, gratidão e esperança. Em 2 Timóteo capítulo 4, a continuidade no versículo 7 e o versículo 8, que também está na leitura bíblica em classe, ele diz: acabei a carreira e guardei a fé. Paulo, ele com esta expressão, diz o comentarista, que ele mostra que o mais importante não é como iniciar a carreira, iniciar a sua trajetória da fé, mas como ele termina, como ele chega no final. Em Romanos capítulo 1, versículo 17, o versículo 16, ele diz naquela carta: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Note, de fé em fé, fé do início da carreira até a fé no final da carreira. Paulo, ele guardou a fé e ele tinha gratidão por isso. A esperança dele estava no Senhor, na vinda do Senhor ou em sua partida para estar com o Senhor. Paulo, ele sabia que estar com o Senhor era a coroação de sua trajetória. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, o comentarista ele faz a citação dizendo o seguinte: temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Ele estava consciente de sua trajetória, tinha chegado ao fim. E ele estava grato a Deus, ele guardou a fé, combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, existe uma esperança também para a igreja, e Paulo fala lá: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. O segundo ponto, a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. O número 1, a volta do Senhor em 1 Tessalonicenses. O comentarista ele faz um apontamento dizendo o seguinte: o capítulo 5 ele continua a ideia do capítulo 4. A ideia do capítulo 4 está associada à volta do Senhor. E essa volta do Senhor é o assunto da parousia. Esta palavra parousia é uma palavra grega que tem o sentido literalmente de presença ou de vinda. Observe, quando associado à volta de Jesus, parousia é traduzido literalmente por vinda e está associado à volta do Senhor. Parousia, volta do Senhor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, diz Paulo àquela igreja: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com ele arrebatados nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Observe, a parousia, a volta do Senhor, diz respeito tanto à ressurreição dos mortos em Cristo, como o arrebatamento dos vivos em Cristo, juntamente com os mortos, encontrando o Senhor nos ares. E este assunto está relacionado a duas fases desta volta do Senhor. Sobre a volta do Senhor, o número 2 da lição, o comentarista vai tratar que esta vinda, esse regresso de Cristo se dará em duas fases. A primeira fase será para os salvos.
o Senhor vem buscar a sua igreja. Apenas a igreja vai ouvir o som da trombeta e o chamado do Senhor para encontrar-se com Ele nos ares. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, como acabamos de citar. Nesta fase será invisível a vinda do Senhor para o mundo. Apenas a igreja vai escutar o som da trombeta. Em Mateus capítulo 24, versículo 37 ao 42, disse Jesus aos seus discípulos a respeito de sua vinda. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis quando o Senhor virá. Bendito seja o nome do Senhor. A segunda fase, todo olho verá. Nesta ocasião o Senhor vem em poder e grande glória. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, está esta expressão. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Até os mesmos que o traspassaram é uma expressão para dizer, todo olho verá, inclusive os seus conterrâneos judeus. Os judeus também vão ver. Nesta ocasião, o Senhor descerá em glória, livrará Israel do exército do anticristo e implantará o milênio. Está em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 16. Bendito seja o nome do Senhor. O número 3, sobre a grande tribulação. A palavra tribulação, ela pode ser traduzida ou expressada na Bíblia com outros nomes também. Mas o significado é um período de juízo divino. Essa tribulação aqui vai ser logo após a primeira fase ou arrebatamento da igreja, na primeira fase da vinda do Senhor. A grande tribulação, nós não passaremos por esse período de juízo divino. A igreja do Senhor será retirada antes desse período. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, diz o texto sagrado: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 10 diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Hora da tribulação e ira futura são duas palavras ou duas expressões para dizer um período de juízo, a grande tribulação. A igreja do Senhor será arrebatada antes desse período, na primeira fase da vinda do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. Terceiro ponto, dos tempos e das estações até a volta do Senhor. O número 1, uma atenção à expressão dos tempos e das estações. O comentarista ele faz um apontamento aqui dizendo que os termos tempos e estações são usados pelo Senhor Jesus no seu último discurso, antes dele subir assunto aos céus. Lá em Atos capítulo 1, versículo 7, a resposta que o Senhor Jesus dá para os seus discípulos naquela ocasião: não vos pertencem saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Em 1 Tessalonicenses e em Atos dos Apóstolos, esta expressão tempos e estações nos trazem a noção da iminente volta do Senhor. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1, está na leitura bíblica em classe, diz o apóstolo Paulo, mas ele chama a atenção nesta conjunção, mas para indicar uma ligação com o capítulo anterior. Ele diz, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Verso 2, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Note,
acerca dos tempos e estações, não deviam se preocupar. E ele aponta no versículo 2, o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, de maneira inesperada. E o comentarista ele faz um apontamento aqui no final, ele diz, viver em vigilância em todo o tempo, não procurando adivinhar datas ou períodos, pois não sabemos o dia nem a hora que o Senhor há de voltar. Observe que a resposta que Jesus deu para os discípulos naquela ocasião, que eles não se preocupassem nos tempos ou estações, da mesma forma nós não devemos fazer a mesma coisa, não se preocupar com o dia, mas estarmos vigilantes, esperando o momento a cada instante. Jesus ele irá voltar. O número 2, uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. O derramamento do Espírito Santo em Pentecostes anuncia os últimos dias. Em Atos capítulo 1, versículo 5, disse Jesus, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O comentarista diz o seguinte, ora, o Espírito na vida da igreja é o anúncio de que brevemente o Senhor voltará. Ou seja, a presença do Espírito Santo na vida da igreja, bem como o seu poder, a manifestação de poder na vida da igreja, anuncia a vinda de Jesus. Breve Jesus, ele regressará. A presença do Espírito é uma prova cabal disso. Estamos nos últimos dias. Não devemos nos preocupar com o dia do regresso, mas devemos estar atentos, alertas, porque a qualquer momento Jesus voltará. Bendito seja o nome do Senhor. Em Atos capítulo 1, versículo 11, o comentarista lhe faz a citação dizendo que Jesus, quando foi assunto aos céus, 2 varões vestidos de branco se puseram junto dos discípulos e disse, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, como para o céu vistes ir. Então, até os próprios anjos testemunharam que Jesus, ele há de vir e ele vem buscar a sua igreja. O número 3, Espírito e porvir, temas da nossa pregação. A igreja, como tem a presença do Espírito Santo e vive na dimensão do Espírito, deve também viver na dimensão do porvir e pregar isso. A volta do Senhor tem que estar na nossa pregação. A igreja deve pregar a promessa do batismo no Espírito Santo, como Jesus ele batizou lá no Pentecoste e continuou as ações do Espírito, Jesus batizando a igreja ao longo do livro de Atos dos Apóstolos, registra isso. Deve também a igreja hoje pregar o batismo do Espírito Santo, que Jesus ele ainda é o mesmo, ele batiza com o Espírito Santo. A igreja também deve pregar a promessa da bendita esperança, Jesus em breve voltará. Em Atos capítulo 1, versículo 8 e o versículo 11, como já citamos anteriormente, Jesus deixou a promessa, mas vós recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. No verso 11, as respostas ou a palavra que os anjos deram naquela ocasião para os seus ouvintes, quando eles observaram Jesus subindo assunto aos céus, os anjos responderam dizendo, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, como para o céu o vistes ir. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nós encerramos esse trimestre com uma gloriosa esperança. Jesus, ele voltará. Que possamos ter, como o apóstolo Paulo, a bendita esperança da volta do Senhor ou de nosso encontro, nossa partida para estar com o Senhor na nossa morte. Como Paulo tinha convicção do Espírito e ele teve coragem diante da morte, saiba que nós também, com a presença do Espírito em nossa vida, nós temos coragem diante das adversidades, inclusive diante da morte. Que o Senhor possa lhe abençoar e possa guardar a bendita esperança em vosso coração. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.